Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman, sou bailarino de forró e sou um conhecedor dos cajus, né? Quem diria eu fosse, né? E quem sabe eu serei um depois desse episódio aqui, né? Porque eu fiquei sabendo, eu fui atrás do cara, eu não vou atrás de qualquer, eu vou atrás do presidente da parada, assim, eu não vou atrás de qualquer pessoa, não. Estou aqui com ele, claro. Quem mais seria? O cara que tem a foto de WhatsApp mais bonita que eu já vi, que tá o cara lá, tipo um presidente mesmo. Eu tô com o Maurício Flair. E aí, Maurício, como é que você tá, velho? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Primeiramente, queria agradecer demais aí a oportunidade de estar participando do podcast, hein? Que é isso, cara. É sempre assim, né? A gente... podcasts bons atraem pessoas boas, né? Humildemente falando, meu podcast eu falo, humildemente, meu podcast é muito bom. Vamos lá. Cara, seguinte, né? Primeiro você tem que falar com as duas pessoas do Brasil que não te conhecem, que você é um cara famoso, né? Você vai ter que falar um pouco aí quem é você pra galera, pelo menos aquela apresentação bonita, coisas toda charmosa que você faz, e outra, né? O cara tá aí com mais velho que eu e tá inteirão, né? Quer dizer, eu rodei sem óleo há muito tempo, né? Ele tá inteirão, então, né, quem tá vendo pelo YouTube aí tá... Acredite, ele é mais velho que eu, pois é. Fala aí, Maurício, quem é você? Fala pra galera aí, vai, vou ficar na minha. Tentar fazer um resumão aí para não ficar enchendo muito o saco do pessoal. Mas, enfim, acho que a velha geração deve me conhecer, mas a nova geração, meu nome é Maurício Campos, mais conhecido como Maurício Flair. Eu sou de São Paulo, né? Mas já tive a oportunidade de morar em todas as regiões do Brasil. Morei em Floripa, Curitiba, Goiânia, Palmas do Tocantins e atualmente moro em Fortaleza, no Ceará. Enfim, trabalhei no mercado de bar dos meus 18 até os 24 anos, quando eu virei sócio da minha primeira empresa, e de lá para cá, na verdade, eu só trabalhei com bar. Aí, mais recentemente, aí, digamos aí, dentro do cenário do bar, de eventos, enfim, de consultoria, eu acabei ampliando aí meus horizontes aí em relação ao trabalho, e por N situações e pós-pandemia, eu fui convidado pelo Instituto Caju Brasil, onde eu trabalho e atualmente sou presidente executivo, para desenvolver um trabalho que eu já desenvolvia com uma organização internacional que é o Slow Food, e no bar, e na gastronomia, que é a questão da valorização subregionais, mais voltado para o caju. Porque o caju ele tinha muito uma ação voltada para o campo, mas não tinha uma ação voltada para o cliente final, ou seja, que a gente chama do campo para a mesa, né? Então não existia esse tipo de ação. Como eu já desenvolvia muito evento e ações, eu fui convidado. E aqui estou para falar um pouco sobre isso, sobre empreendedorismo, e também falar sobre o Caju Drinks, que é um evento que a gente vai estar organizando esse ano, que vai ser sensacional também, né? Dessa vez eu fiz a lição de casa, tá? Eu fui atrás de você aí das suas coisas na internet, né? E eu quero saber o seguinte, cara. Vou fazer uma timeline aí do jovem Maurício Flair jovem Maurício até virar o Maurício Flair, né? Você foi estudante de mecatrônica, cara. Pô, primeiro explica pra galera o que é mecatrônica, né? Porque, pô, pra galera saber. E daí, de estudante de mecatrônica pra bartender, o que aconteceu aí? Cara, na verdade foi o seguinte, né? Eu estava naquele período, acho que todo jovem aí, só que essa nova geração é meio diferente, mas está naquele período de estar procurando um emprego aí, buscando oportunidades, mais ou menos ali com meus 15 para os 16 anos. E aí, na verdade, eu estava tentando encaixar dentro do que eu gostava, enfim, da área de informática. E aí eu encontrei um curso que na época, né, 2000, né, anos 2000, era relativamente recente, que era mecatrônica, que é basicamente a mecânica, eletrônica e informática junto. Que basicamente era um profissional que, na verdade, ele tem vários segmentos, mas ele trabalhava na época muito no indústria automobilística, por exemplo. Tinha gente que trabalhava em sistema de segurança, outro sistema, mas era muito voltado para o sistema automobilístico. É tanto que eu fiz estágio na Volkswagen na época para ter o meu certificado, que eu estudei no Cefet, né, que hoje não existe mais, que hoje já são institutos federais, né. Enfim, aí eu fiz mecatrônica lá, e aí, paralelo a isso, eu tinha alguns amigos que trabalhavam com feiras e eventos, na verdade, sim, e para as pessoas entenderem, era feiras de venda de livros de informática especializada. Por exemplo, às vezes você vai na livraria, tem uns livros que são uns calhamaços, tipo, saiba todo o CorelDRAW, saiba todo o Excel. Aí, na época, até para a gente fazer uma análise temporal para vocês entenderem, vamos dizer assim, um curso de Corel era, sei lá, R$10 mil.
Esse livro era 1.000. Era muito caro? Era. Mas ainda era mais barato que o curso. Então, o cara, compensava para ele comprar o livro. Compensava, às vezes, comprar até vários livros. E aí, na época, precisava de gente para explicar mais ou menos como fazia e tal. Tinha um conhecimento técnico. E esse meu amigo me chamou para começar a trabalhar nessas feiras de eventos. E eu fazia tudo, a AMB, todas as feiras e tudo mais. Isso meus 16 aos 18. E aí, nisso, eu comecei a lidar com o pessoal do evento. Ver várias pessoas trabalhando nos eventos, principalmente os bartenders. E aí me atraiu, na verdade, o trabalho e me atraiu, tipo, o mercado de eventos, ou seja, poder viajar, conhecer pessoas diferentes, outras culturas, enfim. Acho que muita gente também entra no cenário dentro dessa parada. E foi aí que teve essa mudança, que eu comecei a correr atrás, entrei na época na Associação Brasileira de Bartenders para fazer o primeiro curso, e daí, de um trabalho para o outro, eu fui evoluindo e fui seguindo em frente, né? Eu vou ter que fazer a primeira polêmicazinha aqui. Você é o cara contra a ABB ou pró ABB? Porque você sabe que se divide aí. Pode. Se não quiser entrar nessa aí, não entra, mas é que tá não, dividido. eu vou ser bem objetivo em relação, eu vou dividir as situações. E aí eu vou entre aspas, dar nome aos bois. Quando eu entrei na ABB, a ABB anteriormente, com a gestão que ela tinha, estou falando em 2002, com a gestão que ela tinha, quem tinha feito a gestão, e aí eu não vou falar nomes, quem quiser que vá atrás para saber, ela literalmente destruiu a ABB. Acabou com a ABB, não houve... Enfim, ficou abandonada. O seu Viana, na época, ele assumiu a ABB falida e conseguiu comprar, na época, 3 salas. Hoje eu não sei como está mais, que eu não acompanho, mas comprou 3 salas, reestruturou, reorganizou a ABB. Tem os seus prós e contras, como todos nós sabemos, eu sei tanto quanto todo mundo, porque eu vivi, sei o que aconteceu. Mas assim, a ABB não tinha nada e ele deu um fôlego. Mas assim, eu fiquei um prazo relativamente curto, eu fiquei mais ou menos 1 ano na ABB. Durante o período que eu fiquei, enfim, houve algumas situações pontuais lá dentro, mas o que eu vejo de maneira bem objetiva e pragmática é que a ABB se perdeu no tempo. Ela não acompanhou a evolução do tempo. Ela foi formada lá atrás, 1970, dentro de uma realidade do regime militar, que até a cultura e o mercado de bebidas alcoólicas era completamente diferente. Houve aí a abertura econômica com o Collor, começou a vir bares, restaurantes, estabelecimentos, e a ABB, na verdade, ela não conseguiu acompanhar. Ela era para ser uma potência, era para estar formando profissionais do setor até hoje, era para fazer conexões com esses bartenders e ter colocado bartenders brasileiros em todos os grandes bares do mundo, porque o Brasil vendia muito, ou seja, tinha muito acesso lá fora, mas infelizmente por N motivos, que aí eu não quero nem entrar nesse detalhe especificamente, porque meu advogado está de férias, a ABB acabou se perdendo aí no meio do caminho, né? Enfim, hoje eu não acompanho mais, eu tenho mais contato já há alguns anos, e assim, para não dizer, mais recentemente, em 2011, eu comprei uma briga que há muito se falava e ninguém comprava, que era do projeto da regulamentação da profissão de bartender. Eu comprei essa briga e eu defendo ela até hoje. Na época eu levantei 20 mil assinaturas, levei para o Congresso Nacional, está lá na gaveta do Congresso, falei com o senador, deputado, e durante esse percurso, a ABB, eu acho que para pegar um hype, colocou nas redes sociais, na página oficial, em vários lugares, que ela tinha criado esse projeto de regulamentação. Aí foi a minha, digamos assim, divisão de contato entre a ABB, porque eu comprei uma briga muito, muito séria, porque eu acho que é quase um estelionato, na verdade, né? Querer se apropriar de um trabalho, de um projeto ali, e daí para frente eu nunca mais tive nenhum contato, nenhuma conversa, nem nada com a ABB em si. A gente falou muito da ABB já aqui, mas é legal se posicionar porque, cara, é uma divisão muito grande. O presidente atual foi convidado já, tá, pra vir aqui, enfim, tô esperando respostas e eu já fui expulso de um evento lá dentro, então eu tenho minha opinião também, mas meu advogado também tá na praia. É melhor eu não entrar muito nessa. Cara, mas vamos lá. Quando você decidiu trocar os seus estudos aí, né, e tal, por a área de eventos, você encontrou uma resistência em casa, cara, na família, assim, seu pai, sua mãe, sei lá, chegaram a falar assim, cara, você é doido, meu, que porra é essa, tá? Cara, de certa forma, sim. Porque, na verdade, assim, o que aconteceu, né? E até acho que é bom falar, porque, assim, eu imagino que a gente tem um público de bar muito grande, tem uma galera que já é velha guarda, que para eles tanto faz o que eu vou falar, mas acho que tem um pessoal jovem começando, da nova geração, que às vezes está tentando se posicionar e se organizar. E uma coisa que eu tinha comigo, até do ponto de vista profissional,
é que assim, eu era uma pessoa aberta no sentido assim, eu via outros mercados e possibilidades independente daquele do meu métier, para até as pessoas entenderem, meu pai era técnico em enfermagem, trabalhava na universidade, na Unifesp, e minha mãe trabalhava também como técnica de enfermagem no Hospital Princesa Portuguesa. Minha mãe era uma grande enfermeira. Minha mãe trabalhou até com o Adib Jatene, que foi o ministro do Fernando Henrique Cardoso, né? Foi até responsável pela criação não aquele imposto que tinha na época lá, que era para a saúde, enfim. E aí, dito isso, na verdade, assim, eu tinha muita clareza que, assim, eu estava no cenário de 2000, e quem é dessa época vai entender, estava no cenário de internet, coisas novas aparecendo, novos mercados. Então, eu falei, cara, eu preciso estar atento ao que está acontecendo e pegar esse mercado, porque quem souber entrar nesse ritmo vai se aproveitar. Porque eu via de uma visão, por exemplo, até nos meus avós, que você ser gerente de banco era bom, ser advogado, ser engenheiro, entendeu? Não é que não seja, enfim, uma grande profissão, mas existiam outras formas de ganhar dinheiro. E a gente sabe que hoje tem 1 milhão de formas. Naquela época estava começando, mas já tinha possibilidades. E aí, dentro disso, eu tive um pouco, mas eu acho que o que mais, na verdade, afetou num certo início foi que eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido. Porque eu fazia, o que aconteceu? Eu comecei a fazer minhas taxas e aí eu comecei a entender o mercado. Então, ou seja, eu comecei a fazer taxa no início, ganhando 30, 40 reais para pegar experiência, e aí depois eu entendi o do mercado de eventos. Aí depois eu entendi que o Flare abriria mais porta. Então eu saí de 40 reais um ano, e mesmo um ano e meio, 40 reais para começar a ganhar quase 300 reais de diário. Então, assim, eu comecei a fazer muito evento, então eu ganhava muito dinheiro, e aí começou a ficar uma visão. E a gente está falando de uma época que, tipo, acho que o salário mínimo era quase, enfim, era metade de uma diária. Tipo assim, era uma coisa muito louca. Então, nesse ponto de vista, eu acho que criou. Você tá mexendo com o quê? Com droga? Com o quê? O que é o ilícito que tá mexendo aí? Enfim. Eu ganhando muito menos, já tive esse questionamento, cara. Da família, assim, aquela conversa, aquela intervenção, sabe, num jantar, falou, cara, o que você tá fazendo de errado aí? E eu ganhando muito menos, hein? Tipo, você tem esse estigma, né, cara? A profissão de bartender, antes ainda, hoje eu acho que tá num hype, mais ou menos por causa do MasterChef. Então teve esse negócio da culinária, dos jovens e tal. Tanto é que você vê muito jovem playboy mesmo entrando na área, assim, que não precisa estar na área pra ganhar uma grana. Tá na área porque acha estiloso, acha da hora, as pessoas querem até impor o estilo dela dentro da área, né? Eu tô falando mais assim, no nicho de São Paulo, que você vê, né? Aquela galera que quer se posicionar mais como estilo, trabalhando como bartender. Não é muito quando eu comecei, porra, você começou há 30 anos antes que eu aí, tipo assim, você via mais a galera que quer o trampo pelo trampo, né? Eu quero grana, tô aqui sobrevivendo. Então, acho que tinha esse estigma, né, cara, na sua época, assim, do tipo, cara, você tá, sei lá, fazendo programa, sei lá, você tá fazendo... É porque eu acho que hoje virou uma coisa que não tinha na época. Hoje virou um lifestyle. É normal, é como, por exemplo, uma blogueirinha, as pessoas aceitam como o cara que é gamer. Na verdade, hoje o bar, o flare, assim, o flare na época já estava virando um lifestyle, mas na verdade hoje é lifestyle, então é aceito. Virou uma coisa legal, tipo, cara, você tá nas festas top, você tá viajando, você conhece pessoas diferentes, você ganha para isso ainda. Você tem campeonato de jogar garrafa pro alto, que loucura isso. Então, assim, acho que essa que é a diferença da minha época para a época atual. Hoje virou um lifestyle, na época não era ainda, né? Sim, você foi também, minhas pesquisas, tá? Você foi pra Argentina lá, cara, que é onde tinha ali a universidade, digamos assim, do Flare, né? O que você... Me conta aí, como foi sua aventura com o Flare? Tudo bem, assim, espero um dia, tá, gente, convidar uma pessoa específica que eu quero convidar por lembrança emocional lá do começo, a primeira referência que der. Eu vou tentar, vou falar o nome dele porque é coisa boa. Quando é coisa boa eu falo o nome. Que é o Dilon. Eu quero trazer o Dilon aqui. Traga ele. Porque Gente super gente fina. É gente boa, nunca troquei ideia. É. Mas quando eu comecei a ir atrás da profissão, ele era referência na época no Flare. Então eu queria, porque eu quero mesmo, tá? Eu sei que pode ter pessoas melhores e tal, mas enfim, como que foi sua relação com o Flare em termos de como que era a aprendizagem, como que era aquele cenário do Flare, pra quem tá no Flare hoje aí, saber. Eu vou pegar esse gancho do Diego aí para fazer uma analogia para você entender o contexto. O que acontecia no Brasil? Quando teve o lance do governo Collor, ou seja, quando o Collor assumiu, ele teve a abertura econômica. Nessa abertura econômica, começou a abrir oportunidade, abriu para os estabelecimentos vir para o Brasil. Aí veio o Fridays, Outback e tudo mais. E esses estabelecimentos, quando eles vêm, eles trazem as equipes dele para treinar.
E essas equipes, no caso já existiu o Flare lá fora, é tanto para quem não viu e tiver a oportunidade de ver, veja o filme Coquetel. Aquele filme Coquetel, de tá o Tom Cruise lá e tudo mais, é um TJ Fridays de Manhattan. Então o Flare já existia há muito tempo lá fora. Quando ele trouxe, ele formou uma primeira equipe. Essa primeira equipe era o Tércio Ferreira, que ele foi trabalhar depois com o Roberto Miranda, o Daniel, o Alexandre Varizando, o Denis MacLeod, o Bertones, enfim, foi meio que uma primeira leva da galera que foi capacitada, e essa galera foi a base do pessoal que começou a ganhar visibilidade. O Bertones tem algumas histórias em torno, enfim, da alavancagem dele, mas assim, o Bertones de todos foi o que começou a ganhar uma projeção porque ele saiu daquele contexto de profissional do Freires para virar o dono de uma empresa que conseguiu se capilarizar através de parceiros e ganhou uma visibilidade muito grande, né? E aí, assim, aí o Flare começou a ganhar mídia porque também, com o mercado de eventos, tipo, ele ia, por exemplo, para Ilha de Caras, ia para televisão. Então, assim, começou já a crescer num hype muito grande. Porque ia muito na televisão e, no paralelo, tinha a coquetelaria que estava nadando de braçada há décadas, que os caras iam para o evento sem levar estrutura, sem levar nada, montava aquelas mesinhas de plástico, pano, bebida e fazia um evento, e aí o Flare entrou com uma outra parada. Tipo, o cara faz tudo isso e ainda joga a garrafa pro alto. Então, assim, aí chegou quebrando. E era uma molecada nova. Então teve muita pressão do pessoal mais velho, existia um preconceito muito grande que fazia Flare na época. E aí o Diego, por exemplo, ele vem dessa geração em que sentido? Porque o Diego, ele tem parentes, né, Uruguai, vai poder explicar melhor do que eu. E aí ele bateu na porta de várias pessoas. E entre as portas que ele bateu foi do Bertones. Ninguém deu moral para ele, mas o Bertones já manjava de Flare, e quando viu o Diego já com potencial muito bom para a época, porque a escola que eu estudei na Argentina tinha filial no Uruguai, Montevidéu, e ele estudou nessa escola, que era a escola de coquetelaria lá, que é a Universidade de Coquetel, né? Enfim, que infelizmente o dono veio falecer e aí foi vendida a escola. Mas aí ele estudou, então quando ele veio, o Bertones abraçou ele. E aí o Diego entrou nesse hype que o Bertone já tinha dos eventos, e o Bertones também, tipo, apoio da Jack Daniels, enfim, José Cuervo, só que ele ganhou muita visibilidade. Com a visibilidade dele também, ele projetou muita gente. Ele ganhou, ele deu muita visibilidade para o mercado, né? E aí eu sou mais ou menos ali, digamos assim, se a gente pegar essa linha, eu sou ali, entre aspas, a terceira geração. O Bob, por exemplo, que está em São Paulo, ele seria mais ou menos a quarta geração. A quinta geração, já, na verdade, é um público grande que hoje eu quase não lembro mais da quinta. A quinta sumiu. Eu acho que eu vejo hoje o Bob seria a última geração dos bartenders. Eu estou ali na faixa da terceira. Teve essa primeira, o Diego é a segunda, eu estou ali na linha da terceira geração, né? Então, assim, mas existia muito preconceito, mas eu me apaixonei, porque eu achava o impacto, para quem trabalhava no evento e via alguém fazendo Flare, era muito absurdo. Era muito absurdo. Então, assim, eu tava nem aí porque o cara tava falando de coquetel. Ele falou, cara, isso aqui, esse impacto aqui é muito foda. É como alguém que, sei lá, que canta, que faz o show, o cara tá no palco, que faz o impacto e a galera, caralho, não sei o quê. Então, você gera muito. Então, não tinha como você não se sentir atraído. E aí entra naquela questão, né? Só tinha inveja quem não sabia fazer. Porque era foda pra caralho. E é foda até hoje, entendeu? Eu falo que eu fiz o curso, né, de Working Flare, era dividido, né, o Exhibition Flare. Não sei se na sua época tinha isso. Então, pra quem não sabe, olha aí eu ensinando aqui, ó. Pra quem não sabe, tá? Working Flare é aquele flare mais voltado para o trabalho, para facilitar, né? Ali algo não muito exibicionista, mas algo mais funcional até. Tem muita coisa do Working Flare que é funcional. Um exemplo, você jogar uma garrafa pra cima e já pegar ela aqui, às vezes eu faço isso no automático, né? Enfim, o Exhibition Flare já era a treta. Eu concordo totalmente com o que você falou. Quem mais critica é quem não sabe fazer, não consegue fazer. Eu sou uma negação pro Flare. Eu fiz o curso, eu admiro pra caramba. Porém, tem aquela questão do tudo tem a hora certa, né? Tem bartender que já vinha em evento, o cara, tipo, pô, tá bombando o bar dele, em vez dele fazer os drinks pra esvaziar, não. O cara tá lá e a galera, a galera esperando. Como que é essa dinâmica aí, cara? Mas aí eu acho que entra numa coisa que, assim, a gente tem que começar a dar nomes corretos às coisas. Exemplo. E aí eu posso me fazer uma autocrítica na época. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, porque ninguém passa em mecatrônica no Cefet em 20º lugar com mais de 2.000 pessoas se eu fosse idiota. Então, assim, já começa por aí. Eu sou um cara que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou atrás e faço acontecer.
E em relação ao flare, entra numa situação que é o seguinte, e aí eu vou falar assim, o profissional que joga sua garrafa e ele não tem conhecimento de bar, ele não é um flare bartender. Esse bartender não encaixa. Como um bartender que ele vai para pegar a menina, para tirar onda, cara, o que você faz na sua vida privada depois do bar é problema seu. Agora, no bar, não rola você estar fumando um baseado, porque o cliente não tem obrigação de sentir o cheiro da maconha, não dá para você trabalhar, digamos, entre aspas, lesado, porque você precisa ter foco no que você está fazendo, você pode se machucar, você pode lesionar um companheiro de trabalho, ou fazer uma conta errada que vai dar um prejuízo muito grande ali no caixa, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, profissional é profissional, seja do setor de hospitalidade como um todo, um bartender, um barista, um profissional de flare. Isso para mim. O questionamento que eu fazia e eu trago para cá é que assim, o que eu vejo assim, que as pessoas colocaram, o mixologista, não. Se o cara sabe flare, se o cara tem um conhecimento de coquetelaria, se o cara, por exemplo, tem um certo conhecimento de café, vou pegar em Fortaleza, eu moro numa cidade turística. Não existe barista nos hotéis. O bartender é o barista. Então esse cara tem que ter conhecimento de café e de coquetelaria. Se eu sei falar um outro idioma, um inglês, um espanhol, ou seja, eu vou subindo pontos. E esses pontos vão agregando valor como profissional. Então, na verdade, quando entra nesse perfil, cara, para mim pode ser um mixologista, pode ser o flare, pode ser o barista, pode ser o que for. Não é um profissional. É alguém brincando de ser alguma coisa. Então, acho que o que a gente precisa é diferenciar esses nomes. Então, o cara que vai para brincar e não sabe se posicionar, por exemplo, na minha época tinha um working flare e o flare de apresentação. O working eu fazia muito para campeonato, porque os bares, em muitos casos, tinha essa versão de quebrar garrafa, de problema, então a gente não tinha muita liberdade. Já o flare de apresentação era muito usado para os shows nos eventos, então ele é bem quisto e bem visto. Mas eu sempre treinei os dois. Mas, por exemplo, se você for num bar e o cara fizer um drink para você fazendo um flare, que nem eu mesmo vi grandes nomes como Matias Sopan, que era um puta de um bartender foda fazendo working flare, como eu vi na Argentina, um Christian Córdoba, cara, não tem como. Se olhar parado, você fala, porra, isso aqui é um absurdo, mano. Se olhar um Christian Del Peste trampando, o maluco destruía. Eu não tô falando hoje que os caras já estão velhos. Sabe, tipo, sendo muito foda, não tinha. O cara trabalhava, atendia você, fazia o flare, o cara arregaçava. Então não tem como, por exemplo, você se descolar, entendeu? Então, na verdade, minha divisão em relação a essa questão era muito isso. Cara, é muito geracional também, né, essa questão. Porque hoje, assim, eu vou falar pelo que eu acompanho, principalmente em Instagram. Tudo bem que não é um parâmetro, né? Mas o Instagram é onde eu vejo, acompanho. Até eu tô falando podcast, tá, gente, aqui. Eu vejo que a galera, ela tá... E não tô dizendo que não é crítica, não tô falando que é certo ou errado, tá? Tô falando coisas que eu vejo. A pessoa, ela tá mais preocupada em militar quando entra pro bar do que fazer o trabalho com excelência. Eu quero saber do Maurício Flare, como que você vê essa... Porque assim, cara, a galera também tem essa questão do cara da geração passada é ultrapassado. Mano, não. O cara só está em contexto diferente. O cara não tá no bar que você trabalha, tá, jovem dessa geração, porque ele não quer. Ou porque o cara já passou por isso que você passou, ele tá em outro patamar, né? A gente tem contas mais caras, né? Quanto mais velho você... contar a verdade da vida. Quanto mais velho você fica, mais caro fica as suas contas, tá? Não sei porquê, mas é assim. É remédio, talvez, né? Mas... É verdade. Não... Mas... A gente tinha 200, 300 conto, fazia miséria. Hoje em dia você é pra nada. Puta, você é louco. Eu tava no mercado, você sabe disso, né? Que eu te avisei antes. Você é louco, tive que falar pra minha mulher aqui, falar, é metade pra cada aí, velho, que tá osso. Aí deixa eu te falar, como que você vê esses jovens que não estão deixando a excelência de lado e... Ou vou pôr assim, eles estão estabelecendo o que é excelência, se é que você me entende. Eles falam, criei isso aqui é perfeito, toma. Se você criticar, você tá errado. Como você tá vendo essa geração se posicionando, cara? Cara, é um problema sério. E aí eu não vou explicar pela coquetelaria, vou explicar por outro viés, aí mais no sentido mercadológico. Essa geração Z, ela em 2030 vai ser quase metade do mercado de trabalho. Então, na verdade, ela vai ser o mercado de trabalho e o mercado consumidor. E muitas empresas estão se adaptando muito a esse público. E aí ele tem até algumas variáveis. Por exemplo, a geração Z bebe quase metade das gerações anteriores,
Então aí o mercado já vai ter que já estar se adaptando, muito dessas questões de bebidas com baixo teor alcoólico, ou bebidas sem álcool, digamos, nesse viés wellness, bem-estar, está crescendo muito e avançando. E o que eu vejo, na verdade, em relação a essa galera, é que, na verdade, assim, eles perderam uma conexão com o espaço-tempo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles por terem nascido numa transição, acho que entre aspas, tecnológica, eles acham que eles estão iniciando certos processos, quando na verdade a gente passou pelos processos. Então, ou seja, a gente é da época do bug do milênio, viu Atari, viu Mega Drive, PlayStation, computador com disquete, que muita gente não sabe o que é um disquete, enfim. Então a gente passou por várias coisas, então a gente consegue acompanhar, como por exemplo, hoje, até por uma coisa dentro do setor, eu estou estudando muita inteligência artificial, não porque a inteligência artificial vai mudar o mundo ou o mercado, mas ela vai ser o condutor. Isso que a gente está utilizando agora, que é o celular ou o computador, ele é um condutor para avanços de novas tecnologias. E o que as pessoas não estão entendendo é que a IA vai ser esse condutor. Para eu fazer um vídeo, para eu fazer uma arte, para eu fazer um texto, para eu fazer várias coisas. Então não é a IA, mas é o condutor. E aí eu falo isso, vou voltar no tempo, que aí entra a experiência. Eu sou técnico em mecatrônica. Lá na minha época, a gente programava peças de computador no CNC. O CNC era uma IA. Eu botava o código e ele puxava. Quando travava, ele dava o sinal para mim onde travava, eu tinha que olhar o que errou e reformulava. Então, ou seja, o CNC, que era o robô que fazia a peça, era um IA. E eu sei o que representou, por exemplo, na época, um CNC mandava 100 pessoas embora de uma linha de produção, 100 pessoas embora. E a IA vai mandar muita gente. Então o que acontece é que essa geração... E aí existe um problema. Por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos. E aí é um problema que é o seguinte, que é o que eu entendo que você quer dizer, essa certa arrogância, o individualismo de visão vai colocar essa galera num espaço muito tempo de trabalho num precipício. Porque eles vão ver que, na verdade, a coisa não é como eles imaginavam, não adquirir o arcabouço que só a experiência e o tempo vão dar, e eles vão se colocar numa posição. Porque, assim, eu tenho 41 anos, tenho uma puta experiência, eu não sei o que vai acontecer no futuro. A gente está tateando ainda. Essa galera que está começando agora, muito menos. Então, assim, a gente precisa ficar absorvendo e tateando, porque não tem como a gente saber o que vai ser. Ah, o futuro é o Drex, o futuro é a criptomoeda, o futuro é isso e aquilo. Eu não sei. A gente precisa tatear e ter uma noção. E quando a gente fala de bar, vou dar um exemplo agora. Acabamos de aprovar a reforma tributária. Essa reforma tributária vai para a sanção presidencial. Do jeito que ela está, ela vai aumentar 27% as bebidas alcoólicas, ou seja, uma bebida de R$100 vai para 127. Como a gente sabe como o mercado funciona, isso vai para 40%. Será que vai ser viável eu conseguir ter o mesmo CMV que eu tinha antigamente no bar, no restaurante? Provavelmente não. Como é que eu vou me adaptar em relação a isso? Então, ou seja, as coisas já estão mudando e a gente tem que prestar atenção. E essa geração, se ela não entender, vai ficar para trás. Cara, aquilo, o buraco é mais embaixo, né, cara? Eu acho que seria. Eu vejo, eu dou aula para o pessoal da idade da sua filha, né, no técnico. Então, assim, eu vejo como. Não é crítica, tá? Não é aqui os velhos xingando os novos, tá, gente? É observação. Como o conhecimento, eles se conformam com superficial. Eu sou daqueles nerdão, sabe, mesmo, que assistiu o Senhor dos Anéis, pirei, comprei todos os livros, depois comprei todas as obras do Tolkien, depois compro todas as obras que falam sobre o Tolkien. Sou tipo desses caras que vou fundo do fundo do fundo. E eu vejo pouco isso nos jovens. E passando para nossa área, para coquetelaria, eu vejo às vezes um jovem tendo referência um vídeo que ele viu no Instagram. E fala, ó, é isso, cara, como verdade absoluta, né? E eu sempre falo, olha, eu vi o vídeo, pronto, vou até fazer um negócio. Por que eu me interessei quando a gente combinou de gravar? Porque eu tinha visto um vídeo que você publicou também no seu Instagram, que é daquele do cara com a canoa pegando um caju diferente e tal. Sim. Ali eu pirei, cara, que eu falei, caramba, quem pode me falar mais sobre isso? Quando você falou comigo, eu falei, oportunidade de ouro aqui, ó. Então, porque eu teria entrado em contato com alguém para saber mais. Porque eu não me conformo só de falar, olha, tem uma nova espécie, eu tenho não sei o quê. Será que é uma nova espécie? Será que não? Eu não sei. Então, eu preciso saber mais. Isso de mim. E eu sinto um pouquinho essa falta.
Espero que esteja totalmente errado, que na verdade os jovens, quando estão mexendo no tigrinho ali do jogo, também tá estudando alguma coisa no fone, mas vamos lá, cara. Vamos parar de criticar os jovens. Você acha que o Flair morreu, cara, hoje, assim, na coquetelaria? Como que você acha que tá aí? Cara, é porque, na verdade, o Flair, no Brasil, ele veio muito de um movimento da indústria. Na época, as empresas, o mercado e as empresas forçaram, e a coquetelaria também, a mixologia ganhou mercado pelo movimento também da indústria. Eu acho que a gente está no momento, por exemplo, a Diageo, quem acompanha ações, não só a Diageo, como as grandes empresas, tudo tão mal, as ações estão tudo caindo, teve péssimo resultado na América Latina, as empresas de bebida como um todo estão passando por um problema sério, e eu acho que a gente está no momento de transição. O que é essa transição, não sei, mas, por exemplo, eu acho que seria uma oportunidade do Working Flair voltar em alguns bares e estabelecimentos como atrativo. Por quê? Aí eu vou falar no sentido de mercado, no sentido que eu estudo. Cara, as pessoas não estão querendo mais sair de casa. O custo de vida está alto. A pessoa está pensando uma, duas, três vezes para sair. Então, ou seja, eu preciso criar atrativos para trazer esse cliente de volta para o bar, para ele consumir. E o que eu posso oferecer? Um Working Flair, um coquetel de boa qualidade, alguns atrativos a mais, no sentido até de uma experiência sensorial, como, por exemplo, foi aprovado agora na Lei Geral do Turismo, a questão do turismo de experiência em estabelecimentos de agricultura familiar, que agora vão poder ser hotéis. Eu já fiz campeonato em eventos em sítio. É muito diferente quando a pessoa vai lá pegar o seu próprio ingrediente para fazer um coquetel. Por que eu não posso fazer isso, por exemplo, numa realidade do cliente? Aqui, por exemplo, no Ceará, tem uma região serrana chamada Maciço de Baturité. Existe um café, quando o café entrou no Brasil pelo Pará, e ele veio vir no Maranhão, pelo lado, e tem um café que há mais de 200 anos no Ceará, muito mais antigo que o café de São Paulo. E é um café de excelente qualidade, você toma sem açúcar, sem nada e tal. Enfim, existe, por exemplo, experiências onde o cliente aqui do turismo, ele sai do hotel, vai para lá, toma o café, participa da colheita e tudo mais. Por que a gente não pode fazer essa interação, por exemplo, no mercado de bar? E isso eu estou falando de possibilidades. Por quê? Ah, Maurício, você está doido? Olha o mercado de vinhos, pessoal. Olha o mercado de café. Hoje a gente tem sommelier de água, sommelier de cerveja. Olha o tamanho do mercado de cerveja artesanal, olha como ele funciona. Eu acho que a gente precisa também olhar um pouco para o lado e ver como esses mercados podem se fazer collab. E nisso eu acho que o Flair poderia ter essa volta. Não como o Flair tradicional, mas talvez um Working Flair dentro desse segmento como atrativo, eu acho que ele teria uma oportunidade. Nossa, legal você falar disso, que parte da indústria, né, cara? A indústria, muita gente que trabalha. Ah, também tem isso, né? O bartender que acha que está fazendo um trabalho autoral, cara, você está sendo manipulado pela indústria, né? Nós todos somos manipulados pela indústria. Vou dar um grande exemplo. Esse podcast, até esse momento, não é patrocinado por ninguém, porque eu não faço mais ou menos o estilo da indústria, né? Nem de layout. Quem que quer colocar um cara calvo, né, ali com essa cara de mula cansada, como o rótulo da sua empresa, né? Tem tudo isso e o jeito que eu falo, o jeito que eu me posiciono, eu não sigo. Se eu fizesse a paradinha para ser a cara da indústria, de como ela tá, colocar um outro tipo de pessoa, outro tipo de layout, outro tipo de abordagem, não gravasse na minha casa, fosse fazer estúdio pessoalmente, porque a galera quer participar pessoalmente, tá? Tem cara que não vem aqui pro podcast e fala assim, não, eu quero gravar pessoalmente. Cara, você não tá no flow não, cara, a gente tá falando aqui sobre profissão, sobre coisa séria, sobre o trabalho, né? E não é para enaltecer ego isso aqui, é para mostrar o conhecimento que você tem para outras pessoas, para de fato você ajudar outras pessoas, e aí sim as outras pessoas enaltecerem o seu ego, né? Não você próprio, né? Bom, acho que deu meu desabafo aqui. Uma coisa importante que a gente fala da indústria, e muita gente ignora, que falam só da indústria da bebida. E a gente tem toda uma indústria da fruta por trás, né? Que é também matéria-prima do coquetel. E você, né? Tô vendo aí pela sua camiseta, você é um cara envolvidaço com isso. Primeira coisa, como Maurício Flair é o cara do caju hoje. Para você, todo mundo que corta um caju para fazer uma caipirinha de caju tem que pedir desculpa pro Maurício, tá? Isso é um ritual. Cortou, fala desculpa. Como que chegou assim? Maurício Flair, porra, cara do Flair, cara do bar, cara de eventos, cara que viajou todo o Brasil. Pra quem não sabe, tá? Viajou todo o Brasil aí, adquirindo experiências. Caiu o caju no seu colo aí. O que aconteceu? Cara, na verdade, assim, eu sempre trabalhei com isso regional, até que a gente falou em off, mas aí voltando, que assim,
A galera tem muito essa questão do regional hoje como uma espécie de vender uma identidade, que muitas vezes sabe que não é realidade, porque quando você vai no bar, o cara não está usando a cachaça, está usando tiquira, não está valorizando os sumos regionais, mas assim, eu tive esse envolvimento com a questão do sumo regional muito por uma questão pragmática de negócio, eu sempre tive uma visão comercial. Então, quando, por exemplo, eu estava em Curitiba, ou em Floripa e tal, eu olhava muito o produto e falava assim, cara, esse produto, essa cachaça é local, ela é boa, por que eu não uso no bar? Por que eu tenho que usar aquela vodka que é caríssima? E, tipo, muitas vezes eu vejo que o cliente ali, ele não dá valor, para ele tanto faz. Lembrando que vodka não tem gosto, mas assim, ele não faz diferencial. Será que se não fizer uma venda, tentar seduzir ou fazer um trabalho, enfim, como quem trabalha em bar, por exemplo, a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, especialmente nova, vou pegar um exemplo, o cara toma Dry Martini é horrível. Para quem não conhece, Dry Martini é horrível. Eu já vi vários caras tomar achar horrível, mas fazer a cara de blazer, porque é o drink da moda, como a Perol. A Perol é horrível, entendeu? No sentido de gosto pragmático. Já vi muita gente, muita menininha tomar, mas é bonitão na taça, faz a cara lá. Como Negroni também, não vem dizer para mim que Negroni é gostoso, que não é. Então, assim, a pessoa toma, mas fica carinha. Então, essa questão do insumo regional entrou na minha vida muito questão comercial. Dito isso, por eu ter trabalhado, eu desenvolvi, eu dava palestras, enfim, até eu falei para você que eu escrevi um livro chamado Cultura com Sabor de Brasil, que ele está gratuito na internet, enfim, aí eu falo sobre vários temas, entre esse o caju. E, organizando eventos, campeonatos e tudo mais, já desenvolvi um trabalho. Nisso, eu virei o representante na época do Slow Food, que é uma organização internacional que está presente em 80 países. Inicialmente, eu comecei em Curitiba em 2014, quando eu vim para Fortaleza, eu recebi uma proposta para virar liderança local, porque não tinha até então, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho com insumos locais daqui. Entre eles estava o caju, eu trabalhava com caju, café orgânico no maciço, algas marinhas, porque existe aqui na costa do Ceará uma alga marinha que é utilizada para fazer o agar-agar. Mixologia molecular, enfim, e aí no período onde os pescadores não podem pescar, eles colhem, fazem literalmente fazendas de algas marinhas e plantam. Essa alga marinha, na verdade, ela era muito utilizada para fazer sabonete, produto da indústria farmacêutica, geleias, enfim, para alimentação escolar. Até no município que é produzido é vendido para alimentação escolar, enfim. E aí, nisso, eu fui convidado pelo presidente na época do Instituto Caju Brasil para fazer esse trabalho que eu já fazia na gastronomia e coquetelaria com o caju. Porque tinha um trabalho muito no campo, mas não existia um trabalho na mesa, digamos assim, como é que a gente costuma falar no linguajar, né? Na mesa. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho. E aí, nisso, fui indo. Fizemos uma ação, por exemplo, no Amapá, nos maiores eventos de chefes de cozinha do Brasil com coquetelaria, fizemos lá um evento nacional lá no Amapá, fizemos evento no Piauí, fizemos evento no Rio Grande do Norte, fizemos evento no Ceará, São Paulo, Brasília, enfim. Comecei a patrocinar também muitas ações de eventos, comecei em dar capacitação para mostrar o potencial da cajucultura, enfim, mostrar um potencial, por exemplo, do mel de caju. Ó, isso aqui é o mel de caju. É o caju reduzido. Você colocou, reduziu ele, você faz um concentrado. Você pode utilizar como adoçante alternativo. Você tem, por exemplo, o vinho de caju. Eu tô sem o meu aqui, até vergonhoso, mas enfim, esse aqui é a camiseta da minha bebida. Eu produzo uma bebida chamada Caju Encantado, que é um coquetel engarrafado de cachaça, cajuína, vinho de caju e xarope de frutas. Eu já mandei ele para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, Inglaterra, Portugal, Itália, enfim. E assim, ó, isso aqui é um brigadeiro de caju, ó. Ó, depois eu vou passar meu CEP. Eu quero tudo isso pra ver. Certeza. Não, não quero saber o preço, só me mande. Não, esse daí já tá garantido, fique tranquilo. Brigadeiro de caju. Aí esse daqui é mais para uma linha saudável, que seria um brownie de caju sem nenhuma adição de açúcar. Assim, existe mais de 100 produtos aí na linha do caju, é muita coisa. E aí, quando eu vi isso, eu vi uma oportunidade, aceitei a proposta, sou um cara de desafios, e aí deu super certo. Mas que louco. Eu vou tentar entender melhor o seu trabalho, tá? Vamos lá. Então, hoje, qual é a sua função? É você pegar o caju, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, explica, e mostrar toda a dinâmica de uso que ele pode ter, desde do drink ou a comida, e você gerar para pequenos empresários que, você pode fazer isso para ganhar dinheiro, é mais ou menos isso, cara? Vamos lá, eu vou ampliar o leque, porque eu sei que a gente está falando do grupo de bar, mas eu vou ampliar o leque e falar meu técnico para o pessoal entender.
Vamos lá. O mercado da cajucultura no mundo, a gente está falando de 50 bilhões. Vamos lá começar para a gente entender o tamanho. E a gente está falando só da amêndoa. O pedúnculo não existe no mercado global. A amêndoa. São 50 bilhões. Dito isso, o maior mercado produtor de caju do Brasil é o Ceará. O segundo é o Piauí e o terceiro é o Rio Grande do Norte. 99% da produção de caju no Brasil está no Nordeste, e aí você tem em outras regiões um pouquinho. Tem um pouquinho no Amapá, no Tocantins, no Pará, no Mato Grosso, no norte de São Paulo está começando uma pequena produção, são pequenas. 99% no Nordeste, Ceará tem quase 50%, o Piauí tem 20 e poucos, o Rio Grande do Norte mais um tanto. Então são os 3 maiores estados produtores. Dito isso, o meu trabalho, na verdade, é fazer a alavancagem desses produtos. Por exemplo, o pedúnculo, que é a parte da polpa que a gente corta, coloca na caipirinha, no Brasil se desperdiça 2 milhões de toneladas. Não se aproveita. Imaginei isso. Toda vez que eu compro a castanha, eu fico, cara, o que aconteceu com o resto? Cara? Desperdício é lixo, é isso? O que acontece é o seguinte, falta investimento, na verdade, no campo para que esse produtor possa transformar em produto. Porque assim, o caju, ele é muito sensível, ele caiu no chão em 24 horas e já estragou. Então ele começa a fermentar, então assim, você tem que literalmente tirar ele e levar. É tanto que assim, por exemplo, agora no Ceará, entre mais ou menos aqui junho, até agora tem ainda, mas até dezembro mais ou menos, tem a produção. Então o pessoal está trabalhando tanto na amêndoa, transformando a castanha, que a gente conhece comercialmente, como está fazendo suco e caju. E assim, não para, é botando, porque não pode parar, porque você não tem onde você deixar esse produto, entendeu? Para depois você preparar. Não, ele é muito suscetível, ele estraga muito rápido. Então é um processo muito delicado. Então o meu trabalho, na verdade, é mostrar para o mercado, e aí eu tenho várias linhas. A gente faz desde o trabalho no campo de capacitação, de registro, por exemplo. Tem muita gente que faz o trabalho sem registro nas certificações. Então a gente procura o mapa, faz a ponte do mapa com os produtores. Agora, recentemente, fizemos uma parceria com o Banco do Nordeste. A gente vai dar capacitação para o pequeno produtor, para ele poder receber crédito rural para direcionar para as produções. Aí, por exemplo, a gente estava tendo um problema muito sério com nutricionistas de prefeituras, porque as nutricionistas estavam falando que caju não era nutritivo. Aí a gente apoiou um evento aí em São Paulo com mais de 7 mil nutricionistas, que todo ano tinha um tema. E em 2023 foi o caju. Cara, se tem 7 mil nutricionistas, tem uma temática do caju só falando sobre isso. Como é que uma nutricionista num pequeno município vai colocar um laudo que o caju não é válido? E aí eu estou falando isso por quê? Porque como esse pequeno produtor está no município, ele que vende para a merenda escolar, ele que vende para a compra governamental. Então, se ele não tiver certificação, ele não consegue atender. E é uma forma de ele ter uma renda. Aí também a gente faz eventos. Já fiz evento em gastronomia, mixologia, evento no setor de café, campeonatos de café, mostrando o potencial dos produtos do caju, nutrição, tecnologia. Hoje, a amêndoa, quando você quebra, ela libera um líquido. Esse líquido chama LCC, líquido da casca de castanha. Ele é utilizado para fazer tela de LED de televisão, painel solar, indústria química das mais variadas, incluindo tintas, é utilizado. E agora é também utilizado para fazer biomassa, de produzir várias coisas de energia. E agora tem uma professora aqui da UFC, que a gente até fez uma ponte com ela, com alguns, que é um papel que o ICB faz, a gente fez uma ponte com alguns ministérios, que ela descobriu no pedúnculo de caju a produção de hidrogênio verde. Ela produz o hidrogênio verde a partir do pedúnculo do caju, ou seja, ela produz energia. O que a Europa está tentando buscar, ela consegue desenvolver. Enfim, então assim, é um mercado gigante. E hoje o Brasil está em quase 10º lugar, com os maiores produtores nos países africanos. O primeiro é a Costa do Marfim, que é o maior produtor de cacau do mundo e o maior produtor de amêndoa do mundo. Enquanto o Brasil produz em torno de 140 mil toneladas, a Costa do Marfim produz 1.300.000, é quase 10 vezes mais. Eu estou falando de um paísinho na África que é um ovinho minúsculo. Enfim, e aí você tem um outro também que é o maior exportador, que na verdade o que acontece? Muitos países da África eles vendem amêndoa, eles nem processam. Ele vende amêndoa para a Ásia, para o Vietnã, e o Vietnã processa e exporta a castanha já pronta para mais de 85 países. Estados Unidos, Europa, Ásia como um todo. Então, ou seja, é um mercado gigante. E eu hoje
vai fazer 3 anos agora em março, tive que meio que aprender tudo isso na porrada, correndo atrás, juntando com o conhecimento que eu já tinha da gastronomia, e aí, enfim, hoje praticamente a gente faz meio que tudo isso, né? Esse trabalho, tipo, leva para mídia, divulgação. Esse caso que você falou aí do caju invertido, eu não sei se você sabe, depois dá um Google. A gente pegou uma treta nessa época com a L'Occitane, que foi a empresa do caju. E aí, se você olhar na internet, tem mais de 100 matérias com o nosso nome lá, porque eu botei uma crítica, e aí saem várias matérias. E a própria L'Occitane entrou em contato com a gente. A gente fez matéria na França, falando sobre a empresa, sobre o que aconteceu aqui no Brasil. Porque qual que era a grande questão? Todo mundo ficou falando do caju, mas a nossa discussão era outra. Ela, na verdade, estava querendo utilizar o caju como diferencial SG de sustentabilidade, e ela sequer sabia explicar a cooperativa que atendia a elas, que era em Apodi, no Rio Grande do Norte, mas, por exemplo, a assessora de imprensa, quando me ligou para mim, ela nem sabia, ela falou assim, é Aporri, é Apodi, ela nem sabia. Assessora de imprensa do setor de comunicação lá no Jardim, nem sabia o que era. Então, assim, é um mercado gigante, que a gente vem desenvolvendo um puta trabalho. Não queria entrar muito nesse ambiente técnico para não ser chato para o nosso público, mas aí só para a gente entender o tamanho aí do mercado. Não, mas assim, porra, tem tudo nessa conversa, menos chatice, cara. Porra, só que você tá me deixando mais à vontade pra ir mais a fundo, hein? Vou fazer. Primeira coisa, né? Fique à vontade, fique à vontade. Só abrir um parênteses aqui. Você que é de São Paulo e essa coisa que você teve aí da pessoa não saber nem o nome, existe ainda um puta preconceito com essa coisa do nativo e ainda mais no Nordeste, né? Eu falo porque eu tenho família, né, em Pernambuco, eu tenho terras em Pernambuco, tanto é que eu vou até aqui na gravação, hein, na frente de todo mundo eu vou fazer uma proposta pra você, vou perguntar uma coisa, que eu tenho umas terras lá e algumas coisas me interessam. Mas existe um preconceito, né? Tipo, a pessoa nem quer saber o nome da cidade direito, não quer saber como trata a fruta direito. É um negócio meio, né? Tipo, eu não tenho que ser polido pra falar daquele lado, né? Cara, eu acho que, na verdade, sim, eu acho que, infelizmente, nos últimos anos a gente teve uma polarização por questões políticas, mas anteriormente a isso, existe toda uma ignorância relacionada com vários fatores. Tem problemas sociais, problemas os mais variados, sim, mas existe um potencial enorme. Agora, o que na verdade, assim, e aí eu vou falar, por exemplo, eu sou branco, do olho azul, meu pai é cearense de Assaré, a terra do Patativa, que é considerado o maior poeta popular do Brasil, por exemplo, e minha mãe é de uma cidade chamada Triunfo, no interior do Pernambuco, que fica a 1.100 metros acima do mar, e esse meu olho azul é porque meu avô veio da Holanda e a cidade foi colonizada por holandeses. Como é que alguém vai fazer uma associação de holandeses com o Brasil numa cidadezinha de 14 mil habitantes acima do nível do mar? Por que não sabe disso? Porque as pessoas não têm conhecimento. Triunfo, que é a cidade da minha mãe, é chamada, por exemplo, de a Suíça brasileira, enfim, tem toda uma. Aí, por exemplo, do lado você tem Serra Talhada, Arco Verde, tem várias outras cidades. Então, ou seja, aqui, por exemplo, o Ceará tem uma região chamada Maciço de Baturité, que é uma região serrana, faz frio. Tem gente, por exemplo, que vai lá, a temperatura cai a 5, 6, dependendo da época do ano, vai até menos. As pessoas não acreditam que existe esse lugar no Ceará. E isso eu estou falando por uma realidade de vários aspectos. O norte, eu acho que ainda é pior. Porque o norte, na verdade, existe um preconceito, acho que quase que de não existência. Por exemplo, o Amapá. O cara nem sabe o que é o Amapá. O cara nunca teve, tem nem noção. O Pará. O cara não tem noção do que é o Pará. O cara não tem noção que o Pará tem 1.500 quilômetros dentro dele, que é a distância, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. O cara não tem essa noção. Ele não tem noção, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Que aí, às vezes, eu via gente falando, eu vou fazer uma contrapartida da coquetelaria, mas fazer uma analogia. Às vezes eu via gente, eu tô fazendo não sei o que, coquetelaria brasileira, isso, aquilo. Vamos lá, minha gente. Quando eu morava em Palmas, eu ia fazer evento em Marabá, eu tinha que ir, sabe, aquela pontezinha que caiu do Estreito, Tocantins para o Maranhão, aquela ponte eu atravessei várias vezes. Quando não tinha aquela ponte, a gente pegava uma balsa, e a balsa funcionava o seguinte, você parava no porto, meia hora, 1 hora, entrava na balsa, meia hora para o outro lado. Do outro lado, eu podia encontrar índio que estava feliz ou não, que podia me cobrar taxa para eu passar ou não, e ficava lá. Podia ser R$50 ou R$1.000. Eu tinha que viajar de dia no calor me perdoe a palavra, do caralho, porque de noite era perigoso ser roubado, porque era extremamente perigosa, controlada, enfim, hoje está pior ainda. Era locais de brigas por terras,
Então, tinha muito conflito, você tem que tomar muito cuidado por onde você ir e tudo mais. Então, ou seja, eu fazia todo esse trajeto para fazer evento. Esse é o mundo real. Falar isso para as pessoas não conseguem entender. Entendeu? É um outro mundo, é uma outra realidade. E aí tem uma coisa até que eu acho que, por exemplo, no Tocantins, no Pará, é que assim, você literalmente andava quilômetros, não tinha nada. No Nordeste tem, os problemas tem, mas dificilmente eu vou andar numa estrada, não vai ter um posto, não vai ter um local, uma casa, isso aqui. No Norte não é isso, você anda quilômetros em certos lugares, você não vai ter nada. Então assim, eu acho que o que falta, na verdade, é conhecimento sobre o Brasil. E o Brasil é muito grande e as pessoas não conhecem o nosso país. Como, por exemplo, quando eu morei em Goiânia. Quando eu morei em Goiânia, eu tinha amigo que ligava de São Paulo e falava, como é aí? Como eu falei, meu filho, você tá pensando que é o quê? Roça? Eu tô no meio do roçado? Cara, o Centro-Oeste hoje tem uma renda per capita proporcionalmente maior que São Paulo, maior do que o Rio de Janeiro. Você tem no agronegócio, você tem, por exemplo, no Mato Grosso vendendo mais bolsa Chanel do que nas lojas, do que no shopping chique em São Paulo. As pessoas não têm noção do país, as pessoas não entendem o tamanho do país. Você pega uma cidade, por exemplo, como Luiz Eduardo Guimarães, Barreiras. Eu, por exemplo, estive no Luiz Eduardo Guimarães, na Bahia, há muitos anos atrás, fazendo evento. Cara, lá você tinha trânsito de jatinho nas fazendas. Não era picape, era jatinho. É uma realidade que as pessoas não entendem. Então, é um outro mundo. Eu, por exemplo, fazia evento no Tocantins, no Norte Tocantins, que era Araguaína. O fazendeiro mais pobre tinha 5 milhões. Então, assim, o nosso setor, eu falo de modo geral isso, não estou falando só bar, mas o nosso setor tem uma ignorância. Porque, por exemplo, eu já teve vezes que eu fui fazer evento, por exemplo, no Tocantins, outros lugares, e aí, para não ter que cobrar no atacadista, porque não dava conta, eu precisava comprar em muita quantidade, eu entrava em contato direto com o fornecedor de bebida e falava: você tem um representante local para me fornecer, sei lá, 2.000, 5.000 garrafas? O cara achava que eu estava brincando, ele não levava a sério, ele não achava que eu teria dinheiro para pagar aquilo, ele achava que não tinha evento ali para sustentar aquilo. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender o que é esse Brasil. Precisa compreender que existe um mundo paralelo, gigantesco. Por exemplo, o dono de Iguatemi, dos Iguatemis do Brasil, é um cearense, que é o Tasso Gereissati, que ele mora aqui. Todos os Iguatemis, São Paulo Fashion Week, enfim, é tudo dele, e ele é daqui. O Dias Branco, que faz, por exemplo, a farinha Dona Benta, ele é daqui, por exemplo. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender. A Porsche, por exemplo, abriu um concessionário aqui em Fortaleza, a maior venda de Porsches do Brasil foi aqui. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm algumas coisas que precisam entender. Tem problema de desigualdade social, e sim, tem, mas as pessoas precisam entender o mundo que ela está, enfim. Cara, o Brasil é um continente, né, cara? Tipo, É. ele tem dimensões continentais, né? E as fronteiras, elas são muito muito brutas, né, em termos de diferenciar cada lugar, ao mesmo tempo que a gente fala o mesmo idioma, né? São continentes, um país continental, mas que a gente conversa, né? É meio estranho, isso é meio bizarro, cara, quando você vai estudar geopolítica, né? E fala do Brasil. É um país continental que fala o mesmo idioma e existe preconceitos e não existe. Você quer assistir Bacurau? Não sei se você assistiu, tem uma cena maravilhosa de uma mulher lá, branca, né, falando dos nordestinos, e o americano falando, mano, o que você tá falando, velho? Você é brasileiro também, você é a mesma cara deles, tipo, é genial. Cara, porra, primeiro que, puta, que papo foda, cara, na boa, você vai participar mais vezes aqui, queira você ou não. Eu quero voltar um pouquinho do Caju, que eu acho que a galera, né, vou pensar no nosso público, né, um pouquinho, porque pra mim o que interessa, cara, é esse papo mais político, geopolítico, digamos assim, né, mais social da coisa. Ah, e por curiosidade, tá, eu conheço Crato e Juazeiro, né, eu já visitei. Meu pai é de uma cidade de Pernambuco que chama Ipubi. É perto de Trindade, Araripina, Oricuri, né, mais no sertão. Conheço. Então Já sei mais ou menos onde é. eu passei ali a Chapada do Araripe, né, pra ir. Eu fui numa rua, cara, legal que o carro para na descida e ele começa a subir. Não sei se eu, Tô ligado. eu tinha Tô ligado. eu tinha um vídeo, só que em VHS, né? Enfim, cara, você falou aqui nas minhas anotações, quem acha que não, eu tô com essas duas mãos aqui, mas eu tenho mais duas outras aqui anotando. Eu tenho uma pessoa de baixa estatura que trabalha pra mim aqui debaixo da mesa. Você falou dos nutricionistas e tal, e me veio uma coisa assim, quais são os benefícios do caju? Pra você falar pro pessoal aí, até pra ajudar na venda do coquetel ou alguma coisa assim, quais são os benefícios do caju, cara?
Na verdade, assim, o caju, vamos dividir. Vamos pegar lá a amêndoa. A amêndoa, na verdade, você precisa quebrar ela, porque aquela amêndoa em si, ela tem substâncias tóxicas, que eu falei para você, você utiliza ele para fazer o LCC, indústria química e tal, mas depois de torrada, você elimina esse óleo, e aí você tem, ali na amêndoa, você tem proteína, ômega 3, ômega 6, enfim, você tem outros nutrientes. Já no pendúnculo, você vai ter uma quantidade grande de minerais, vitamina C em maior quantidade que a própria laranja e muita fibra. O que para alimentação é bom, porque na verdade você, por exemplo, se eu ingerir um alimento gorduroso, outro tipo de alimento, por exemplo, como carboidrato refinado, vai fazer, por exemplo, que ele seja processado de maneira mais lenta pelo seu organismo, porque você está ingerindo uma quantidade de fibra. Do ponto de vista de nutrição, ele praticamente tem, digamos assim, quase que tudo no seu todo, o básico que a gente precisa. Proteína, que é fundamental, uma proteína até interessante, porque assim, hoje está crescendo muito também o mercado vegetariano, e é uma coisa, por exemplo, que quando eu faço consultoria, eu também falo muito, cara, você não é obrigado a ter vários drinks aqui que sejam veganos, mas pelo menos um você tem que ter, porque segundo os dados do IBGE, 16% da população brasileira se considera vegetariana, porém, mais de 60% se coloca como flexitariano. O que significa? Eu não sou vegetariano, mas se você botar na minha frente um hambúrguer de caju, eu topo comer. Então eu estou falando de um mercado gigantesco, entendeu? Dito isso, entra numa coisa que a indústria também está tentando fazer, até do ponto de vista de pesquisa, Embrapa e outros órgãos, que é transformar o caju num extrato de suco. Para a gente entender, até é interessante para o mercado de bar. Não sei se a galera costuma ler aí, comecem a fazer. Leiam os rótulos das caixas. Vocês vão ver sempre que tem suco de maçã. O suco de maçã ele funciona como suco base para ser adoçado com o sabor do suco em si. Então, você está trabalhando muito para se criar uma base a partir do caju. E como eu desperdiço muito pendúnculo, se eu conseguir fazer uma base desse caju, eu posso acrescentar qualquer coisa. A uva, enfim, o morango, o que for. Até, por exemplo, vamos pegar a coquetelaria. Você tem muito na indústria de bebidas, por exemplo, a utilização da reformulação da molécula, entre aspas, da maçã e licor de morango, porque o morango é mais difícil de plantar, ele tem todo um processo problemático de pragas e tudo mais. Então, o caju, por exemplo, até do ponto de vista geral, ele está sendo muito estudado para ser uma bebida básica. Já está muito adiantado já. Algumas bebidas, por exemplo, que não chega muito no sul, mas vai chegar para você, porque eu vou te mandar. Cajuína. Você provou cajuína que eu estava aqui? Cara, eu provei. Eu trabalhei, tem um amigo que tem vou fazer a propaganda para ele, tá? Tem um restaurante na Cardeal Arco Verde, que chama Barraca da Lulu, que é caju, cara. Lá é tudo caju. E eu fiz o bar dele, né? Eu montei o bar para ele lá. E tem cajuína lá. Só que eu tomei aí, cara. E nunca mais tomei igual, cara. Tipo, eu tomei uma cajuína aí quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, quando eu fui a primeira vez pra Pernambuco. Cara, ficou um gosto na minha cabeça da cajuína que eu nunca mais encontrei aqui. Era em garrafa de casco, né? Tipo de cerveja. Porra, mano. Porque assim, é que as pessoas aqui estão perdendo o hábito, né? Mas assim, a cajuína as pessoas confundem com refrigerante de caju. E aí você tem uma marca que é a São Geraldo, e tem a cajuína, que ela tem uma história muito foda, que eu acho que para coquetelaria é do caralho. Existe um baiano, que ele morava aqui em Fortaleza, ele era farmacêutico, e ele criou o processo que ele faz o suco do caju, você faz o suco do caju, passa pelo filtro de gelatina, você vai tirar as partículas, você passa por um aquecimento e essa cajuína vai ser, pode ser armazenada até mais ou menos 2 anos. Ela vai mudar até a coloração, vai ficar meio âmbar, meio caramelo. E por que eu estou falando isso? Porque ele criou essa receita, está até publicado num jornal de época, ganhou um prêmio em 1908, no Rio de Janeiro, porque na época era até a capital do Brasil até então, porque não era Brasília ainda. Ele ganhou um prêmio pela criação, porque a gente estava num período de muito consumo de bebidas alcoólicas, e a cajuína, na verdade, ela entrou com esse viés quase que também moralista, vinculado com a questão religiosa, de substituição da bebida alcoólica por esse produto. E por curiosidade, às vezes eu tenho umas manias. E aí eu fui procurar jornal da época. E nos jornais da época tinha, por exemplo, os cardápios dos caras ricos que iam casar, eles tinham os cardápios. E lá sempre aparecia cajuína. E cajuína aparecia como vinho de caju, mas não é o vinho, não era fermentado, era cajuína sem álcool, mas estava lá no cardápio do casamento do ricaço lá.
entendeu? Que eles botavam no jornal da época. Depois até vou ver se eu encontro uns, eu te mando pra você ver. Cara, você se fudeu porque eu acho que você vai arrumar um amigo, viu? Quer você ou não, viu? Porque, porra, a gente é chato pra pesquisar as coisas igual. Cara, vamos... Cara, que interessante. Vamos contextualizar, tá? Aqui pra galera, porque assim, a gente tem que pensar que temos muito público bartender, temos o público bartender que conhece o caju, entende, já foi atrás de fontes, e tem as pessoas que não são bartenders e os bartenders que não conhecem tanto. Vamos explicar como se a gente estivesse explicando para a primeira pessoa, a pessoa está tendo o primeiro contato com o caju, que pode ser até que quem está ouvindo aqui, né, a gente tem um grande público em Portugal, na Dinamarca, né? Abraço Romano aí, assiste a gente da Dinamarca. Ele vai curtir pra caramba esse episódio. Ele é concorrente, tá? Ele tem aquele Barman das Horas Vagas, que é outro podcast. A gente já soltou uma carta ameaçando aí pra ele parar com isso aí. Mas enfim, explica a estrutura, o que é o caju, né? Que você tá falando muito do pendúculo, né? O nome que você tá usando. Eu já ouvi falar do pseudofruto, que a fruta na verdade é a castanha. A castanha você tá chamando de amêndoa. Tenta explicar pra pessoa que tá assim, tá meio confuso. Fala, pô, eu não sabia nem que era amêndoa, não sabia que era... Vai lá. Eu acabei não pegando fruto, que foi uma falha minha, mas vamos lá. Pessoal, quando você pega o caju, tirou do pé, aquilo que tá lá, a gente chama de... Aquilo ali é como se fosse amêndoa. A amêndoa seria a castanha. No caso, seria aquela parte ali, sem você assar ela. De maneira bem pejorativa. Você quebrou aquilo ali, passa por um processo mecânico de quebra, aquilo ali é assado. Quando você assa, aí você tem lá, enfim, você tinha castanha, que era in natura, e aí você tem amêndoa. A amêndoa é a castanha que a gente come normalmente. Por exemplo, do ponto de vista genérico e, digamos assim, profissional. O pedúnculo é a polpa, que representa em torno de 90% do produto. Essa polpa é ela que a gente faz o suco, a cajuína. Mas aí vamos voltar agora, duas casas, para a gente se organizar. O Brasil... O caju é brasileiro, ele é originário da região da Amazônia e litoral, mas só que ele foi levado para a Ásia e foi levado para a África, pelos portugueses, enfim, por um conjunto de coisas. E para a gente entender, a gente está falando de 800 espécies de caju. Não é uma nem duas, existe mais de 800. Por exemplo, quem já teve, sei lá, no Tocantins, ou no sul do Piauí, ou no Goiás, a gente tem, por exemplo, cajuzinho do Cerrado, que é um caju bem pequenininho, ele é muito doce, mas lá acaba não sendo um trabalho de produção agrícola, é tipo meio que selvagem. Tem algumas pessoas que produzem, mas ele cresce de maneira selvagem. É um cajuzinho pequeno, é muito utilizado na gastronomia, em alguns locais. Enfim, ele tem um outro gosto diferente. E aí, para vocês entenderem, aqui existem cerca de 13 clones criados pela Embrapa. Para quem não sabe, a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. É um dos maiores centros de pesquisas do setor agrícola do mundo, que fez com que o Brasil se transformasse a potência agrícola, enfim, através de vários estudos. Dito isso, aqui no Ceará tem a Embrapa Agrícola, a Embrapa Agroindustrial, porque assim, cada Embrapa tem uma temática. Algodão, carneiro, pecuária. Aqui no Ceará é só caju. Então, ele tem um local onde ele guarda, o que eles chamam de geoplasma, que é a semente de cajus do mundo inteiro. Então, ele vai pegando e vai armazenando, Então, lá tem mais de 800. E aí, o que acontece? Foram criados na Embrapa, ao longo de anos, os clones. Esses clones, por exemplo, o cajueiro que a gente conhece é esse cajueiro gigante. Esse cajueiro gigante, ele não tem potencial comercial, porque eu tenho dificuldade de pegar. Quando o caju cai no chão, ele estraga. E aí tem um outro problema. Esse caju passou de 20 anos, ele não serve comercialmente. Esse caju que a gente come, que ele dá amargor, ou você vê, quando você pega o caju, você vê pela foto, ele está rachadinho, aquilo é uma doença, chama oídio. Quanto mais velho, mais frágil a planta, maior a tendência. Esse cajueiro anão, ele tem 2 metros e pouco. Eu estico a mão e pego. Quando você anda, por exemplo, depois eu mando umas fotos até para você, se quiser colocar. Quando você anda, você vê lá, eles são tudo pequenininho. E esses cajueiros também são extremamente adaptados. O cajueiro já é uma planta adaptada ao semiárido, mas esses cajueiros clonados, eles são mais adaptados ainda. Então, por exemplo, se tiver água, eles produzem. Se não tiver água, eles produzem também. E aí, o que acontece? Você tem várias espécies. As espécies que se popularizou no mercado, de modo geral, aqui no Nordeste, é uma que é muito focado
Porque assim, varia, mas assim, é muito focado uma amêndoa de qualidade e um pedúnculo de qualidade. Então, o cara pode fazer tanto a castanha para vender, como ele utilizar o que a gente chama de caju mesa. O caju pronto para vender comercial. Geralmente, esses cajus que a gente vê no mercado, lógico, tirando os mercados mais top, são geralmente tirados de plantas velhas, de mais de 20 anos, ou tipo, que não tem cuidado, não tem poda, não tem todo um cuidado que é necessário para fazer. Mas se você vê os cajueiros anão, top, funcionando, cara, é muito lindo. E o cajueiro era assim, você planta, com um ano ele começa a produzir, mas o auge dele é 4 anos. E ele vai de 4 até 20. E aí tem uma parada muito louca no cajueiro, que é o seguinte, o cajueiro tem 70 anos, ok? Todo mundo tá entendendo? Eu pego o facão, corto ele. Aí eu pego a mudinha desse cajueiro anão, faço um enxerto nesse cajueiro de 70 anos, ele começa a produzir como se fosse novo. É muito louco. Então, hoje, na verdade, o que a gente também estimula é o que a gente chama de substituição de copa. Corta o cajueiro velho e faz o enxerto desse cajueiro anão pequeno, e aí quando ele cresce, ele já cresce um cajueiro pequeno. E aí eu tenho a vantagem, porque assim, eu arrancar o cajueiro grande, plantar, crescer, eu vou ter mais tempo. Com esse cajueirão onde eu corto, ele já tem uma estrutura enraizada, então ele vai se adaptar. A natureza é incrível, muito sábia, é uma coisa muito... Eu li um livro, né? Os Caçadores de Fruta, do Adam Goner, muito foda. Sempre cito ele aqui nesse podcast porque é um livro que me marcou muito, tá? Então é melhor citar livro do que MC, né? Enfim, vamos lá. O cara no livro, o Adam Goner, ele fala muito do enxerto, né? De como essa tecnologia, né? Digamos assim, ela pode produzir. Então você pega uma árvore que nem é frutífera, né? Você faz lá um enxerto muitas vezes de uma árvore frutífera e ela pega e tal. Hoje você acha que essas tecnologias, óbvio que ajudam o mercado, mas em termos de qualidade, de sabor, você que já experimentou o caju selvagem, e a tecnologia ajuda também? Assim, esse enxerto interfere ou não? O selvagem, putz, porque tem esse mito, né? Assim, você tem que experimentar o selvagem ali, né? Mas só que assim, é muito melhor, o gosto não tem essa astringência, é extremamente doce, a cor, tudo é diferente, mas acho que é importante também a gente voltar, até porque assim, como eu sou um cara que gosta de estudar, e até por causa do livro, na época eu estudei muito, tem algumas coisas que as pessoas entender. Por exemplo, a pupunha, no Pará, ou seja, vamos dizer que a gente tem um bartender nortista, ele vai entender. A pupunha não existia daquele tamanho. Os índios selecionando sementes fez com que ela ficasse daquele tamanho. A melancia que a gente conhece hoje, ela não era daquele jeito. Selecionando semente, ele foi criando essa polpa para ficar desse tamanho. A mandioca não era do jeito que ela foi selecionando os melhores frutos para eu conseguir cada vez mais frutos melhores. Então, ou seja, isso os processos, os povos originários ou indígenas, eles já faziam há muito tempo esses processos. Então, na verdade, o que acontece também em relação à questão da tecnologia é que, na verdade, eles sistematizam, né? Eles juntam essas informações e botam em laboratório. Mas é importante entender que essas técnicas, em muitos casos, já eram feitas pelos próprios indígenas de uma maneira, digamos, analógica, mas já faziam a questão dos enxertos, dessas combinações. Óbvio que a indústria às vezes usa por exemplo, vamos pegar o limão. O limão que a gente conhece em Tahiti, ele não existe. Ele é uma mistura de enxertos. Por quê? Porque a gente tem a Cutrale, que é a maior produtora de suco de laranja do mundo. Cada 5 suco de laranja que é tomado no mundo, 3 é da Cutrale. O dono, que é o José Luiz Cutrale, ele é sócio do Busch em Laranjal, na Flórida. Então, esse cara, ele chega e fala assim, eu vou controlar o mercado de suco de laranja, limão e tudo mais. Então, vocês vão fazer do jeito que eu quero. Então, eu quero um limão que seja grande, com pouca semente, muito suco. Então, esse produto vai me atingir. Porque se eu for buscar do ponto de vista botânico, limão Tahiti não é limão, é uma lima ácida. Ele não é limão. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com essa coisa. Ou seja, tem a questão da tecnologia? Tem. Mas tem uma evolução também, acho que dos próprios povos e tudo mais, que eles foram melhorando e avançando, que também produz isso. Mas tem produto que é muito bom através da enxertia, tem outros que às vezes mudam. Mas pro caju, a diferença é de 8 para 80. É absurdo. A polpa, a textura, a quantidade de suco, enfim, totalmente diferente.
Cara, que interessante. Agora vamos, né, respeitar também os nossos ouvintes empresários e proprietários de terra. Vamos lá. Hipoteticamente, Nossos latifundiários. tem um amigo meu que tem uma terra em Pernambuco, certo? Na seca ali e tal, e se interessa por plantar caju. Eu quero saber aí de você, presidente, olha que moral, hein? Qual o incentivo que eu tenho e quem eu tenho que procurar do zero, assim. Vamos ter aquele papo, tipo assim, agora, nessa conversa, esse meu amigo se interessou muito e pode, sei lá, te chamar no WhatsApp, esse meu amigo, tá? E fala assim, cara, eu tenho uma propriedade lá de herdeiros, então não vai nem vender, porque, meu, tá aquela confusão toda, então vou decidir fazer dinheiro com aquilo ali. Eu quero, me interessei com caju. Quais são os passos, assim, para ter caju para desde plantar, de ter lá a avaliação da terra, tudo, plantar e até vender? Onde você poderia ajudar esse meu amigo aí? Em todos os passos, a gente ajuda em tudo. A gente vai identificar o solo, a gente vai identificar o local que vai ser, qual a espécie que melhor se adapta, porque cada espécie tem uma adaptação. Se você quer investir no mercado de castanha, se quer investir no mercado de pendúnculo, que cada um vai ter uma realidade diferente. O acesso ao mercado, ou seja, para quem você vai vender, mercado internacional, mercado local. Mas esse seu amigo, o que eu faria é que existem duas coisas muito importantes hoje. Na verdade, por exemplo, hoje eu sou empresário do setor de caju vendendo bebidas e a gente tem outros parceiros que também trabalham produzindo produtos, mas eles não têm um pé de caju. Por quê? Porque tem muita gente que não vê, às vezes, a polpa como valor agregado, mas o vizinho vai lá, compra com preço baixo, agrega valor, transformando num brigadeiro, no mel de caju e outros produtos, certificando para obter uma melhor qualidade e vendendo e obtendo aí 500, 1000% de lucro. Então, às vezes eu tenho um pequeno produtor que tira 10, 15 mil reais por mês, 20, e ele não planta um pé. Mas ele comprou aquele pendúnculo que o cara não tinha nenhum valor, comprou, produziu, armazenou e congelou para ter ao longo do ano ali, podendo produzir ali, digamos, na pequena agroindústria dele. E dentro disso, hoje, uma coisa que a gente do Instituto também bate muito é que o Vietnã se tornou o maior exportador de castanha do mundo. E aí entra numa realidade que é o seguinte: é importante a produção? Mas o que a gente vê, na verdade, em relação ao mercado é que a gente tem que se tornar mais industrial. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo. Aonde que a Bélgica produz cacau? Aonde que a Suíça produz cacau? Eles agregam valor, jogam lá em cima esse valor agregado e vendem. Por exemplo, fruta. Na Alemanha existem grandes hubs de fruta. Então esse cara compra a fruta que vai para o mercado alemão e da Alemanha ele distribui para os mercados, entendeu? Agregando valor. Por exemplo, a Alemanha é uma grande vendedora do café brasileiro, colombiano. Aonde que tem clima para plantar café na Alemanha? Nenhum. Então, hoje, o que a gente, na verdade, está tentando trabalhar e vender muito é digamos que a gente chama de automatização. A automatização do mercado ou a mecanização do mercado. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso comprar uma máquina para atender, sei lá, a minha produção que é pequena, mas, às vezes, eu tenho no meu entorno um monte de produtor que está vendendo amêndoa, não quer produzir castanha. Eu poderia processar e ganhar dinheiro. Eu poderia pegar esse pendúnculo, processar e ganhar dinheiro. E se eu for trabalhar com a produção do caju, o que eu falo é buscar certificação. Por quê? Porque hoje existe um mercado, e aí no Brasil existe um nicho, mas no mercado internacional, em relação à certificação. Orgânico, enfim, todas essas coisas aí do mercado. Tem um mercado, uma certificação do mercado de frutas muito específica, chama Global Gap, que é para o mercado europeu, chama Global Gap. Esse certificado já te abre portas em vários mercados no mundo. Ou seja, é você buscar a certificação do início ao fim, porque aí você vai ganhar em euro, meu parceiro, vai ganhar em dólar, e aí a gente está jogando um outro jogo. E é um mercado infinito, porque os gringos nem sabem o que é caju, sabe? Castanha vale ouro lá fora, e o mercado, por exemplo, vegano e de produtos alternativos, por exemplo, leite de caju, fibra é um mercado que está crescendo assim absurdamente. E aí eu vou até falar uma paradinha para vocês aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia. A gente foi procurado
por um grupo vinculado à família Diniz, vou até falar o nome aqui do grupo Pão de Açúcar, interessado na questão da fibra do caju, por quê? Porque eles estão interessados em colocar nas grandes redes de fast food, entendeu? Eles estão criando lastro para ver a possibilidade de ter a fibra de caju, para vocês entenderem. Espremer o caju, aquela polpa seca, eu passo no desidratador, ele seca, ele vira uma fibra. Aquela fibra é utilizada como massa para coxinha, para pizza, para hambúrguer de caju ou para massa do esqueleto. Exemplo, o hambúrguer vegano, eu uso ele como massa porque ele é barato, a fibra dele é barata, aí depois eu acrescento uma outra proteína vegana. Ervilha, arroz, feijão, enfim, outra coisa. Então ele é muito barato. Então, ou seja, existe um mercado gigantesco para ser explorado, entendeu? Cara, assim, é super interessante porque dá a impressão que dá, tá? Que, tipo assim, você não ganha dinheiro porque você não quer. Não dá essa impressão? Tipo assim, fala, cara, você pega o pendúculo, né, a polpa, é jogada fora. Você pensa, mano, é só você pegar os que eles estão jogando fora, na mão ali, processar aquilo. Se eles dão esse aparato todo, né, pessoal que quer empreender aí, ó, se liga no jogo, né, porque eu tô super interessado. Eu tenho lá a terra, e você falou uma coisa muito interessante, que é o que eu sempre discuto com meu pai, né, sobre isso. Discute assim de uma boa maneira, não de brigar, mas assim, a gente conversa sobre que o plantar, para quem não é da roça, é romântico, né? Nossa, vou pôr um monte de coisa ali e tal. O cara não pensa na praga, não pensa na estiagem, o cara não pensa na mão de obra, o cara não pensa no maquinário, né? Ele pensa que é só pôr a sementinha lá. É igual jogo, né, desses jogos de fazendinha, assim. E tem todo esse trabalho. Então, o conselho que você dá para quem tem uma terra assim e quer começar a empreender seria, tipo, focar no processo. Então, já comprar dos pequenos produtores, às vezes até nem comprar, né? O cara joga fora real, ele usa só a castanha, né? Enfim. E aí tem outra coisa também, até para complementar, é que assim, muitos casos também que a gente defende é que assim, até porque o Instituto também faz consultoria na África, né? Em países africanos também. Então, assim, existe uma cultura na cultura muito de monocultura, ou seja, só o caju. Mas o caju ele pode ser feito em que a gente chama de combinados, né? Que seria, por exemplo, junto com a abelha, que a abelha é boa para pulverizar e produzir o caju, mas também eu posso produzir o mel. Então, ou seja, eu posso botar lá e bota, por exemplo, uma abelha sem ferrão, que só para quem não conhece, a abelha sem ferrão não é essas africana que mata a gente, que pica lá. Ela passa aqui, não acontece nada. Enfim, ela tem um ótimo mel, de ótima qualidade, ele é mais ácido, mas ele tem um potencial enorme, tem um valor agregado. Eu posso plantar outras culturas, mandioca, feijão nesses intervalados. Aqui no Ceará também tem casos, por exemplo, que até que na Europa acontece muito isso. Tá lá as uvas e você tem painel solar no meio. Entendeu? E o painel solar, às vezes, quando eu falo painel solar, não é só para ele em si. Ele está arrendando a terra do painel solar para uma indústria. Então, o cajueiro também pode ser feito isso. Então, eu estou produzindo um caju e meter um painel solar lá no meio. Então, estou arrendando a terra para uma empresa especializada nisso. Posso gerar energia solar para mim, mas ao mesmo tempo eu estou ganhando ali um valor e estou financiando também, colocando feijão, colocando mandioca, colocando mel, enfim. Então, eu tenho um leque enorme que eu posso explorar. Mas, lembrando que outro mercado também gigante que não se explora e vai explodir é o LCC. Porque o LCC ele é uma alternativa de energia. E a gente, como instituto, recebe muita demanda de e-mails de fora. A gente recebeu o pedido da Hungria, recebeu o pedido do Japão, porque assim como teve essa guerra da Rússia e da Ucrânia, a Europa está desesperada em tudo que é energia. Então eles estão indo atrás de biomassa, o que tiver, eles estão indo. Enfim, então, assim, é um mercado que está em expansão. E hoje não tem muita tecnologia desenvolvendo porque é muito caro a aparelhagem para desenvolver, porque, assim, o processo de prensagem e tal do LCC, para ficar refinado, é caro. Então, é industrial. Mas, se a gente pensar, por exemplo, 140 mil toneladas, só o que tem no Brasil, se eu produzir isso em energia, cara, estou falando aí de um mercado de bilhão. Porra. Não, muito louco. E assim, já falando do meu amigo me mandou um e-mail agora. É que, assim, esse meu amigo perguntou se você sabe,
por um acaso, se para essa visita de avaliação, se tem um custo, como funciona essa até questão comercial, ou não, como é interesse mútuo, né? Você viria só para comer tapioca e tomar um chá. Esse meu amigo tá perguntando. A gente pode conversar. E aí o que eu diria para o seu amigo é que quando ele tivesse uma disponibilidade, até quando ele tiver alguma ação específica, ele vinha aqui para o Ceará, porque que acontece? A gente vai levar ele para o campo para ele ver experiências diferentes. E aí ele entender o solo, entender o que é o cajueiro anão, o que é o cajueiro gigante, quais as tecnologias aplicadas, o que é um com abelha, sem abelha, o que é uma agroindústria, até para entender o tamanho do mercado e falar, opa, eu quero isso, quero aquilo, acho que aqui não vale, aqui vale a pena, porque eu acho que aí desse ponto de vista você vai ter uma visão mais global, porque você vai ver em loco, né? E a gente faz isso muito, já viu gente aqui da Venezuela, da China, Guiné-Bissau, enfim, vem em loco para ver o que o Brasil faz diferente, né? É que tem as duas realidades, né, disso aí, do cara que vai para as cabeças, o cara que tem milhões aí e fala, meu, deixa eu ver para isso ser um negócio da minha família, e como o caso desse meu amigo aí que vai ser um pequeno agricultor, pequeniníssimo, que tá querendo... Quantos hectares é a terra desse seu amigo? Cara, vamos lá, eu não manjo muito de hectare e o pai do meu amigo não tá na linha agora, que é o cara que sabe. Mas vamos pôr aí que dá uns 10 a 12 campos de futebol aí. Essa, 12 hectares. Dá para fazer uma produção boa. Não dá. Dá para fazer uma produção boa. Pelo que eu vi as fotos que meu amigo mandou, porra. Depois até manda a foto que eu tenho aí do amigo e fala, ó, vai daqui ali. Se dá pra ter uma puta noção, assim. Só que, cara, me interessou demais, cara. Até pela beleza, pela preservação do que é nosso. Você falar que o caju é nosso, né? Uma fruta nossa, isso é muito interessante, porque tem muitas frutas que a gente se apropriou, tipo, a fruta símbolo do Brasil, que não é nossa, né? Veio de fora. Cana-de-açúcar, por exemplo, né? Que a gente fala muito, não, é Brasil, Zil. Não, você sabe que foi trazido. E o caju ser nosso mesmo, cara, é uma fruta linda, cara. Eu acho que o caju, ele pode ser usado até em questões de imagem, quando você quer falar de fruta, você põe um caju, você já, né, pô, é muito bonito, cara, é cheiroso. Pô, quando eu vou fazer compra para os meus eventos, eu levo fruta pra caramba, qual você acha que destaca no carro, assim, né, o cheiro? O caju é incrível, né, cara? Eu tenho certeza, já carreguei muito caju no carro, o carro impregna. Você cheira caju, né, mano? Impregna o negócio. Cara, vamos agora falando um pouco de você, de novo, qual que você acha que são os próximos planos aí, os próximos passos da sua carreira, né, aí, tanto na indústria da bebida quanto da fruta? Como que você se vê daqui a alguns anos, se você já tem algum projeto? Eu fiquei sabendo de um evento aí que vai ser top, já disponibilizo, hein? Quem ganhar esse concurso aí, tudo que tiver, tem participação garantida aí no podcast, somos seu parceiro, já virou meu amigo, acabou. Quero umas mudas de caju. E me fala aí o que você tem de projeto, fala um pouco aí, meu. Na verdade, assim, entre todos os projetos que, na verdade, a gente desenvolve, a gente vai realizar esse ano. Na verdade, é um projeto que eu já desenvolvia, né, que é um projeto meu, que é o Caju Drinks. Eu já desenvolvia, fizemos no Piauí, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos no Ceará, enfim, já apoiamos aí esse evento em outras localidades. E esse ano específico, a gente vai realizar na PEC Nordeste. A PEC Nordeste é o maior evento do agronegócio indoor do Brasil, ou seja, em ambiente fechado. Vai acontecer no centro de eventos aqui em Fortaleza, gigantesco. E a gente vai realizar o Caju Drinks 2025, que a ideia é um concurso de mixologistas, que eles vão estar utilizando algum derivado de caju na receita do seu coquetel. Pode ser a castanha, pode ser o penduco, pode ser um vinho, pode ser o suco, pode ser o mel de caju, pode ser, enfim, pode ser a decoração do copo, pode ser qualquer coisa que ele quiser, mas que tenha que ter um derivado de caju. E aí o ganhador desse evento, até no período do campeonato, na verdade vai ter um fórum que vai falar sobre a questão da temática do caju. O ano passado até a gente fez na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará. A gente vai fazer o campeonato e vamos ter várias capacitações, que na verdade essas capacitações a gente já está fazendo. A gente já está fazendo antecipadamente essas capacitações para o mercado de A&B como um todo e tudo mais. E o ganhador desse evento, ele vai com uma passagem vai ganhar uma passagem para Portugal e vai ganhar um curso no valor de €1.000 na Cocktail Team, que é uma das melhores escolas de coquetelaria da União Europeia. E aí tem uma coisa muito interessante que, assim, esse projeto, ele é junto com o produtor. Então, o que vai acontecer?
além do cara estar indo, em paralelo, a gente vai estar levando vários produtos de vários produtores que a gente está certificando e organizando para fazer uma rodada de negócio lá em Portugal. Então, a gente quer apresentar para os bares, para os hotéis, para os estabelecimentos, para poder eles terem contato e abrir, no segundo momento, esse mercado português. E eu falo para você que vai ser o primeiro movimento, porque a nossa ideia, na verdade, é começar a entrar ali por Portugal, se expandindo, e quem sabe, aí é começar a usar os 23 anos de profissão com um amigo, com um aluno, em todo lugar que tiver, e eu quero expandir, porque eu acho que a cajucultura tem um potencial e o mercado europeu especificamente, ele não faz a mínima ideia do que é o caju. O americano também, mas o europeu especificamente, que tem um consumo até razoável, ele não entende o que é o pendúnculo. O gringo acha que a castanha é o fruto. Ele não entende o pendúnculo. Então, existe um grande mercado para o leite, para o pendúnculo e para a castanha. Então, vamos trabalhar para a gente abrir essas portas e, consequentemente, aí, poder aí abrir as portas também para o setor de AIB como um todo, porque esse é um campeonato, acho que é um bartender, mas já teve, por exemplo, menina do setor de café, de barista, que disputou e ganhou. Se o chefe de cozinha quiser disputar também, ele está aberto para vir. Um cozinheiro quiser disputar, ele pode. Então, assim, não tem restrição relacionada com isso. Então, quem ganhar, representando bem o Brasil e levando aí os nossos insumos, é o que importa. Caramba, que louco, mano. Tipo, muita vantagem, né, velho? Tipo, o cara que tem uns concursos aí que o cara dá umas garrafas velhas aí dos produtos batido no mercado. Cara, que louco. E deixa eu te falar, e pra você, assim, pessoalmente, cara, você, de presidente, você quer ser o quê? Agora é ditador do caju? Tipo, só morde caju que eu quero que morde. Como que você imagina a sua carreira daqui a alguns anos? Se já tem um plano? Você é um cara que é bem instruído, né? Tem uma base bem fundamentada. Como que você imagina aí pra gente já saber seus planos de dominação mundial aí? Pior que é mesmo, acho que existia muito desenho do Pink e o Sabe. Cara, honestamente, assim, acho que existe um mercado muito grande da cajucultura. Eu quero poder alçar. Eu tenho dois planos assim, muito objetivos. Fazer um movimento para alçar esse mercado e conseguir, enfim, digamos, começar a construir minha aposentadoria financeiramente, dito isso. E do ponto de vista pessoal e profissional, eu acredito tanto no projeto que a gente está desenvolvendo que eu quero fazer a ruptura. Eu quero provar que o que a gente fez é possível. E tanto é que assim, a gente conseguiu coisas absurdas. Por exemplo, fizemos 2 audiências públicas, uma no Senado, uma na Câmara dos Deputados. Criamos um projeto de lei em nível nacional. Eu fiz uma degustação de insumos do caju no cafezinho do Senado. Tem o Senado Federal, do lado tem um cafezinho onde os caras se voltam. A última vez que tinha acontecido isso tinha sido em 2018. A gente fez uma degustação. Ó, senador, vem conhecer o caju, vem tomar, vem comer, vem provar para você entender o potencial. Então a gente fez um evento, já rodamos aí, literalmente, aí, todas as regiões do Brasil fazendo ação e tudo mais, mostrando o potencial. Enfim, entrou no hype, o caju entrou no hype, eu vejo a galera usando, muitos bares conhecidos colocando, então, ou seja, eu quero mostrar que é possível. E aí eu acho que o ISTB, ele me deu esse aporte no sentido assim, juntou essa questão da minha experiência empresarial, juntou a questão de eu lidar com a gastronomia e com a coquetelaria, o conhecimento de evento. E nisso tudo eu consegui fazer uma alavancagem que, honestamente, eu falo assim, até com certa humildade, eu nem tinha noção do que a gente ia conseguir. E hoje eu consigo ver que, na verdade, a gente alçou lugares muito maiores do que eu imaginei. E aí daí entra naquela questão, né? Você chegou lá, você vê que é possível, então você tem aquela gana de ir à frente, então vamos embora. Que é a questão que eu falo para você de internacionalizar esse trabalho, que eu acho que tem uma possibilidade infinita, né? O pessoal riu da Dilma quando ela falou que quando alcançar a meta tem que dobrar a meta, mas pra mim fez todo sentido. Pronto, é mais ou menos isso aí. Cara, que interessante. E pra gente descer a ladeira, né, ficou um assunto pendente que era a espécie de caju lá do cara do vídeo. Pra quem tá em dúvida, tiver no Spotify, no YouTube, tá ouvindo, vai lá no Instagram do Maurício Flair e vê o vídeo que ele tá falando de um tiozinho lá numa canoa, né, num rio, ele vê um pé de caju que ele fala que é diferente, né? E aí, realmente, o que é aquilo lá? Não, o que acontece é o seguinte, aí naquele caso, o que acontece com muita frequência,
Ali, na verdade, é uma espécie de caju, mas ali, na verdade, é um cajueiro que eles começam a se polinizar diferente, começa a nascer espécies. Por exemplo, o caju do Cerrado é uma espécie. Aqui, por exemplo, do lado do Ceará, no Rio Grande do Norte, você tem alguns municípios que são grandes produtores. Apodi, Itaú, enfim. E aí, nesses lugares, os próprios produtores ficam fazendo isso. Eles ficam testando. E até uma vez eu estive lá Oh, meu Deus, como é que é o nome da cidade? Ai, meu Deus, o pessoal vai me matar. Enfim, eu vou lembrar da cidade que eu estive lá no Rio Grande do Norte, lá até no evento que eu fui. Aí o pessoal lá, os produtores, me mostraram. Eles ficaram cruzando, fizeram um cajuzinho bem pequenininho, docinho, uma delícia. Mas aí eles não vão abrir. Mas assim, foram cruzamentos. E aquele caso ali é um caju, na verdade, que ele começa a fazer esses cruzamentos sem controle e ele começa a desenvolver as espécies. E aí vai mudando a coloração, dependendo de como é que foi, vai mudando o gosto, o sabor, entendeu? E isso no campo acontece com frequência. O próprio cajueiro anão, dependendo das espécies que tiver próximo, você pode cruzar e começar a criar ali outras, digamos, espécies de caju, né? Então, assim, é infinito dentro dessa linha. Tanto é que até eu vou ver se eu consigo encontrar, para vocês terem uma ideia, tem caju de meio quilo. Meio quilo, você bota num prato, o negócio parece um monstro, entendeu? Não, ou seja, não tem muito valor comercial, porque é um negócio meio anomalia, até para ficar na planta é complicado, mas tem caju de meio quilo. Caramba. Entendeu? Então, é uma coisa absurda. Que louco, cara. Primeiro que assim, só é a primeira vez que você participou daqui, pode ficar tranquilo que vai vir mais e mais vezes, né? Porque, pô, assunto muito interessante. Pra quem tá vendo, tá só ouvindo no Spotify, e não conhece o nosso Maurício aí, ele é a cara do Joaquin Phoenix, tá, gente? O ator aí. Já te falaram isso já, né? Já te falaram isso já, né? Olha. Já não falaram pra você? Muitas vezes. É a cara, então quem vê no YouTube aí vai falar, pô, quem é fã do cara vai chegar e falar, porra, cara, meu Deus, né? O crush de muitas menininhas aí, e menininhos pelo Brasil. Maurício, você tem mais algo? Quer dar um último recado aí pro pessoal? Infelizmente, tá, gente? A gente tem horário a cumprir. Se não, porra, eu ia ficar falando de caju, de como plantar na terra do meu amigo lá. Ia ficar a noite toda. Dá o último recado aí, gente. Eu já vou me despedir por aqui, tá? Obrigado aí pela audiência. Esse é um episódio muito legal pra mim, porque eu que tô conversando aqui, né? E já conversei com muita gente, não desmerecendo ninguém, né? Claro. Mas o Maurício, ele transborda credibilidade. Então, o que ele fala, ele realmente dá pra ver que é fato. Eu não sou tão leigo assim, comparado com ele sou, mas as informações não só batem, com ele acrescenta e me ensina mais coisas. Esse vídeo é uma aula, tá, gente? Compartilha com todos os seus amigos aí. E eu vou deixar as últimas palavras do nosso Joaquin Phoenix do Caju aqui. Maurício Flávio, obrigado, viu, cara? Um prazer ter você aqui. Dê suas últimas palavras aí. Meu amigo, primeiramente eu queria agradecer demais o espaço, entendeu? Quando eu entrei em contato com você, você se colocou à disposição na primeira hora. Queria agradecer demais daí. Eu já vi outros episódios, não todos, mas já vi uns 3 ou 4. Gostei muito aí do Henrique aí, que é um parceirão também que, de longa data aqui do Ceará, que está morando nos Estados Unidos. Enfim, me coloca à disposição para o que você precisar, conte comigo. Espero que a galera que tenha assistido ou ouvido, enfim, possa absorver e estamos à disposição para o que vocês quiserem. Quem quiser saber mais, o meu Instagram é Maurício Flair, F-L-A-I-R, e tem o do ICB, que é ICB Caju Brasil. Entendeu? Aí, se vocês quiserem ir lá, fique à vontade, pode perguntar, enfim. Tamo junto. Gente, obrigado. Tchau.